Não, a gente já leu algumas páginas aqui. Tá assim, ó. O finalzinho é: ou você poderá se dar conta de que em vez de fazer suas orações, deveria estar lá embaixo escrevendo uma carta ou ajudando sua esposa a lavar a louça. Bem, então faça isso. Teve muita mulher que deu glória a Deus na hora que a gente... Eu dou glória a Deus pela vida de Vadinho. Tá tudo preto aqui, é a xícara, né, Vadinho, né? Deve ter sentindo o cheiro. Não é por nada, né? É só porque a xícara é preta, né? Deve ter sentindo o cheiro do chá. Boa sorte que todos não sentindo esse cheiro. Tá bem melhor. Essa semana ela ainda teve outro episódio. Aí ficou bem. Ainda tá fraca também, né? Mas melhorou. Semana passada tomou vitamina D injetável. E fez exame de novo, aí a anemia já melhorou. A vitamina D já aumentou, não vai precisar tomar outra. E ela ia fazer uma ressonância semana passada que não pôde fazer, vai ver se consegue fazer agora essa semana. Eu acho que de noite, se ela não tá aqui hoje, eu acho que de noite dá pra ela vir. Ela conseguiu ficar quietinha. É. Negócio que ela faz alguma coisa, aí a fraqueza bate. Aí vai deitar. E quando começa a melhorar, já quer começar a fazer de novo. Coisa de mulher. Vamos orar. Senhor nosso Deus, nosso Pai, nós te agradecemos, ó Deus, por esse dia de sol, ó Deus bonito que o Senhor nos deu hoje. Te agradecemos, ó Pai, pelo calor, te agradecemos, ó Deus, pelo abrigo também que nós temos aqui, pela oportunidade, ó Pai, que nós temos de estar, ó Deus, louvando o Teu nome, aprendendo mais de Ti, transmitindo isso para outras pessoas pela internet, ó Pai. Em nome de Jesus, ó Deus, é que nós te pedimos, Senhor, que continue a nos iluminar, nos abençoar, a dirigir as nossas vidas, a nos conduzir, e que nesse momento em particular o Senhor venha se revelar e venha nos fazer entender aquilo que o Senhor quer nos ensinar hoje, ó Pai. No nome santo de Jesus é que nós choramos, agradecidos por tudo. Amém. Então, na semana passada, eu falei pra mim que era pra colocar o título Rolê Aleatório. Pra Caleb, não foi? Mas ele não levou fé. Aí a gente leu um versículo, eu fui explicar por que a gente sempre lia um versículo antes e acabou que a gente nem leu o texto, então hoje vamos direto ao texto, né? Na semana retrasada nós começamos a ler o capítulo, eu sempre esqueço o título, Vamos Fazer de Conta, e Lewis faz uma analogia, né? Como sempre, ele é o rei das analogias, e ele mostra como quando a gente é criança a gente brinca de ser adulto, a gente faz de conta que é adulto, e de tanto fazer de conta que é adulto, a gente acaba se tornando adulto de verdade, né? A gente, ao brincar, a gente aprende a ser daquela forma. Eu sempre pensei nisso pelos os filhotes de predadores, né? Acho que os únicos filhotes que brincam na vida selvagem, né? Ou até animais domésticos também, são os filhotes de predadores, né? Porque aquela brincadeira deles, na verdade, é uma simulação daquilo que eles vão fazer no futuro. É um treino. Então, você vê os cachorrinhos pequenos, eu estou com o meu tornozelo aqui todo... Meu tornozelo está todo mordido, todo arranhado, né? Porque os cachorrinhos brincam de atacar, né? Inclusive quando tem vários filhotes, vários irmãozinhos, né? Um fica brincando de bater com o outro, né? Os gatos, a mesma coisa. Quem assiste documentário de vida selvagem vê os filhotes de coiote, de raposa, né? Sempre que eles não estão comendo, eles estão dormindo ou brincando. E essa brincadeira, na verdade, é uma simulação daquilo que eles vão fazer no futuro, né? Então, com os seres humanos é a mesma coisa, né? Muito embora algumas pessoas tenham desestimulado, né, menino brincar de homem e menina brincar de mulher, na verdade,
quando o menino brinca de homem, ele não está só brincando. Ele está simulando ser o pai, simulando ser as figuras masculinas importantes de sua vida. E nessa simulação ele está treinando para o futuro, né? De tanto simular, pode acabar se tornando um. A mesma coisa para as meninas, né? E aí ele diz assim, ó, no finalzinho, só para ler um pouco do texto que a gente que a gente já leu, para pegar o fio da meada. Ele fala assim no parágrafo anterior ao que a gente vai começar hoje. Agora, no momento em que você se dá conta olha eu aqui me vestindo de Cristo, é bem provável que naquele mesmo instante enxergue alguma maneira de tornar aquele faz de conta menos fingimento e mais realidade. Então ele diz, assim como as crianças brincam de ser adultas, né, fingindo ser adultas, e nesse processo estão aprendendo a ser adultas, nós temos que fingir ser Cristo. E aí o que eu li na semana passada foi justamente o texto de Paulo, quando ele diz, sejam meus imitadores, assim como eu sou imitador de Cristo, né? Ao imitar Cristo, né, ao brincar de ser Cristo, a gente acaba aprendendo a ser como ele, e com a prática a gente acaba se tornando igual. Então ele diz, em um dado momento, você vai ver que existem algumas coisas que você pode fazer para que esse fingimento seja cada vez mais real, né? Ao fazer aquilo muitas vezes, você começa a perceber como é que a coisa funciona e a sua própria natureza começa a ser moldada. É claro, e ele vai falar isso agora na segunda parte do capítulo, é claro que isso não é uma iniciativa nossa, né? Porque o que a gente quer é não ser Cristo, né? Tudo que a gente quer é não ser Cristo. Mas é o Espírito Santo que a gente recebe durante a nossa regeneração que nos move nessa direção. Então ele vai fazer uma ressalva porque isso parece talvez arminiano demais, né? Você vai fazendo as coisas, né? E vai se tornando igual por sua perseverança, por sua luta. Não é bem assim, né? E ele continua aqui, ó. Várias coisas vão passar pela sua cabeça que não estariam lá se você não fosse um filho de Deus de verdade, né? Foi o que eu acabei de dizer. Não é porque você está simulando ser Cristo que você vai se tornar. Não é só isso. É porque durante a regeneração o Espírito Santo, né, te dá o direito de ser um filho de Deus. E ele vai começar a mexer na sua consciência, a mexer no seu caráter. Bem, então pare de ficar pensando nessas coisas. Ou você poderá se dar conta de que em vez de fazer suas orações, deveria estar lá embaixo escrevendo uma carta ou ajudando sua esposa a lavar a louça. Bem, então faça isso. O que é que ele está querendo dizer? Ó? Você tem que ser cristão no seu dia a dia, né? E, por exemplo, ao invés de você estar tentando se santificar, né, fazendo jejum e oração enquanto sua mulher se acaba de trabalhar sozinha dentro de casa, vá lá e ajude. Era o que Cristo faria. Se ele tivesse uma mulher para cuidar, se fosse casado, ele estaria lá, né? Além de fazer as suas orações e a sua devocional diária, ele iria estar escrevendo cartas para pessoas que ele ama, né? Para instruir, para corrigir, para ensinar, e estaria lá ajudando a mulher a lavar a louça, né? E o Espírito vai fazendo a obra, né? No dia a dia. Eu ia falar alguma coisa, rapaz, eu ia falar alguma coisa, mas eu esqueci. Fui comentar. Bom, mas é basicamente isso. A gente começa essa parte, eu acho que a gente ainda não leu. Você percebe o que está acontecendo? Cristo em pessoa, o Filho de Deus, que é um ser humano igualzinho a você, e Deus igualzinho a você, igualzinho ao Pai. E aí está no livro das Heresias, capítulo 4, versículo 2. Igualzinho a você, e Deus igualzinho ao Pai, está realmente ao seu lado, e já está começando, naquela mesma hora, a tornar o seu faz de conta uma realidade, né? No dia a dia. Essa não é uma simples forma simbólica de dizer que sua consciência está lhe dizendo o que fazer. Se você simplesmente lhe fizer uma pergunta, obterá um resultado. Se você se lembrar que está se vestindo de Cristo, o resultado obtido será
diferente. O nosso caráter, a nossa consciência está depravada. A nossa consciência, o nosso caráter é completamente distorcido, né? Então não é porque você quer e porque você tomou essa decisão que você vai começar a fazer coisas que Cristo faria. Entende? A gente começa a fingir de Cristo, mas quem faz a obra não é a nossa vontade pessoal, a nossa autodeterminação. Quem faz a obra é o Espírito Santo. Então, quando ele diz assim, ó, Jesus está começando a tornar o seu faz de conta uma realidade, não é só que você está tomando consciência das coisas, está começando a fazer as coisas da maneira correta, né? No capítulo, em um ou dois capítulos anteriores, ele pergunta: por que você acha que seguir o ensino moral de Cristo vai fazer diferença na humanidade? Se for apenas um ensino moral, né? Todos os problemas teriam sido resolvidos se a gente fizesse o que Confúcio disse que era para fazer, se a gente fizesse o que Gandhi disse que era para fazer, né? Todos os grandes mestres de moral e de sabedoria da história ensinaram coisas muito parecidas com o que Jesus ensinou em termos de moralidade. Então Jesus não é só um mestre de moral, e se fosse, nem seria o maior de todos, né? Por outro lado, bastaria seguir a moralidade de Cristo que todos os problemas da humanidade seriam resolvidos. Ele está dizendo que Cristo não é um mestre de moral. Ele é o Filho de Deus. E o que ele ensina para a gente é algo que transcende a nossa vida moral cotidiana. O que ele ensina para a gente é algo que aponta para a eternidade, coisa que os outros mestres de moral não faziam, né? Ele está ensinando para a gente não é o que é certo e o que é errado. Como o pastor costuma dizer, é o que mata e o que vivifica. O que te conduz para o inferno, você não deve fazer. O que te conduz para o céu, para a eternidade com Deus, é o que você deve fazer. Então não é só a sua consciência, né? Eu fiquei com a consciência pesada porque fiz aquilo. Certamente tem algum motivo para isso, né? Todo mundo faz alguma coisa errada e fica com a consciência pesada, né? Pode dar é porque alguém descobriu, é porque não deu certo, né? É porque você machucou alguém que você não queria machucar, né? Quando a nossa consciência é substituída pela voz do Espírito, aí sim, aí a transformação está acontecendo de verdade. Peraí que eu me perdi. Sua consciência pode não considerar muitas coisas erradas, especialmente coisas que se passam na sua cabeça, mas você verá imediatamente que não fazendo-as se busca seriamente ser como Cristo, pois você já não estará pensando sobre o certo e o errado, mas sim tentando contrair o bom contágio de uma pessoa. Lembrando que esse contágio é a vida, a vida divina. Isso se parece mais com a pintura de um quadro do que com a obediência a regras. E o curioso é que, enquanto, por um lado, isso é mais difícil do que obedecer às regras, por outro lado, é bem mais fácil. Parece um paradoxo, né? Isso é contraditório. E isso está nas palavras de Jesus. Ao mesmo tempo que Jesus disse para os seus discípulos: quem quiser me seguir, tome a sua própria cruz e siga. Ou seja, ele está dizendo que seguir a ele não é fácil, tem que ser crucificado junto com ele. Em outro texto ele diz: tome do meu jugo, porque o meu jugo é leve, né? Então, como é que seguir a Cristo pode ser difícil e ao mesmo tempo fácil, né? Eu estou comentando sempre que eu estou lendo o livro de Bonhoeffer, que é Discipulado, e no capítulo 3 ele fala sobre obediência. Você não pode ser discípulo se não for obediente. E ele dá alguns exemplos, né? Um dos exemplos é o exemplo de Mateus. Ele chega lá e chama Mateus, vem, aí Mateus vai. Mateus não dá desculpa, Mateus não
não pede para resolver alguma coisa antes, né? Mateus simplesmente obedece. Por outro lado, o jovem rico chega a Jesus e pergunta como é que ele pode, o que é que ele precisa fazer para ganhar o reino dos céus. Jesus diz, né? Obedeça os mandamentos. Ele diz, mas Senhor, eu já obedeço todos. Então, beleza, então vendam seus bens, entregue aos pobres e venha após mim. E o texto diz que o jovem saiu cabisbaixo, né? Porque era muito rico e não queria perder os seus bens, né? E aí Bonhoeffer vai falar sobre como a obediência é difícil, que é o que ele está dizendo aqui, né? Seguir a Cristo é difícil. Cada um tem que pegar a sua própria cruz. A cruz daquele jovem era a riqueza dele, né? E ele não foi capaz de carregar a sua cruz. Mas ao mesmo tempo é fácil, porque o mesmo Deus que dá o jugo é o Deus que te ajuda a carregar, né? Então Mateus não pensou duas vezes. Mas é isso que diz o texto bíblico, né? Jesus passou pela coletoria, Mateus estava lá, falou, Levi, siga. E Levi seguiu, simplesmente. Então não dá para ser discípulo sem ser obediente. E o obediente não fica questionando, por que eu tenho que fazer, por que isso, por que aquilo, deixa eu fazer depois. Não, o mestre mandou, aquela brincadeira, né? O mestre mandou, o discípulo obedece. O verdadeiro Filho de Deus está do nosso lado, está começando a nos tornar no que ele mesmo é, ou seja, Filho de Deus. Ele está começando, por assim dizer, a injetar seu tipo de vida e pensamento, sua zoé em você, começando a transformar o soldadinho de chumbo em um homem vivo. A parte de você que não gosta disso é a que segue sendo de chumbo. Alguns de vocês podem sentir que isso nada tem a ver com sua própria experiência. Você poderia dizer, nunca tive a sensação de ser ajudado por um Cristo invisível, mas já recebi muita ajuda de outros seres humanos. Isso é bem parecido com a mulher durante a Primeira Guerra Mundial, que disse não se importar se houvesse um racionamento de pão, pois isso não atingiria a casa dela, visto que costumavam comer torradas. Repare como isso é interessante e se aplica nos dias de hoje, né? Eu me lembro, eu não gosto de falar dele porque ele para mim é uma pessoa indigesta. Rodrigo Hilbert. Eu não gosto de citar ele. Mas nesse caso específico, né, ele fez uma série do Tempero de Família no interior do Nordeste, né? No sertão. Num dos lugares que ele foi fazer acho que foi fazer um guisado de bode ou uma buchada de bode, alguma coisa assim. E como ele é muito antipático, ele foi matar o bode para fazer isso, né? E no programa aparece ele matando, sacrificando o animal, né? Para poder usar a carne e tudo. Aí o pessoal aproveita a pele, aproveita tudo, né? E o bode, o caprino de forma geral, é um tipo de gado, um tipo de animal que melhor se adapta às condições do sertão. Não precisa de muita água, né? Come qualquer coisa, até pedra. Você abre o estômago de bode, tem pedra, tem pedaço de plástico, tem o pedaço da sua sandália que desapareceu. O bicho come tudo. Lata, né? Chega para dentro daquela jurema ali, não quer saber de espinho, de nada, come tudo. E realmente é o animal que o sertanejo cria, né? O gado, mas o período de seca, né? O gado sofre muito mais. E aí, rapaz, foi uma enxurrada de crítica na internet. Quer dizer, ele pode mostrar ele preparando o bucho do bode, recheando, mas não pode mostrar de onde foi que o bucho veio. É o caso da mulher aqui, ó. Ela está dizendo, eu não me preocupo com falta de pão, porque aqui em casa ninguém come pão, a gente come torrado. Eu vi há muitos anos atrás, quando eles eram bem pequenos, a gente morava em Salvador ainda, uma matéria num jornal, o pessoal investigando, né, se as crianças sabiam de onde vinha a comida.
Aí, numa escola, eles fizeram uma visita técnica, né? Foram numa fazenda mostrar de onde vinha o queijo, de onde vinha o leite, de onde vinha o ovo. Porque a criança ia com o pai no mercado, estava tudo na prateleira. Não sabia que o ovo vinha da galinha. E não sabia nem por onde é que o ovo saía. Não sabia que aquele pedaço de bife era um boi antes. Então você tem os dois extremos, né? Na verdade, a nossa sociedade é bem esquizofrênica, né? E você tem gente que come carne, né? Tem receio, não quer ver na televisão alguém matando um animal Muito bom. Ninguém ouviu ele que era o cara no restaurante, né? Aí fala, não, você vai amar esse restaurante aqui. Aí ele tava sempre falando que ele pega um pedaço de carne, né? Ela fala, só que você vai olhar, vem se for pessoa coelho. Aí ele falou, não, né? Carne de vaca, tipo, é jeito de dizer, entendeu? Não é que a carne da vaca, fala, é a carne da vaca. Vaca, gente? Isso com a vaca não posso? Foi do Porta dos Fundos isso aí, não foi não? É bom que eles atiram para todos os lados. Às vezes pega na gente e a gente, né? E não é legal, às vezes pega na gente, mas é uma crítica que a gente merece, que merece ser feita. Tem que dar o. Tem que reconhecer às vezes, mas também atira para tudo quanto é lado. Tem um das testemunhas de Davi que é fantástico. Mas não é disso que ele está falando, né? Ele está falando o seguinte, ó. Jesus Cristo diz que quando ele voltar, né? Ele vai dizer, você nunca perdoou. Você nunca fez nada por mim. E aí a gente vai perguntar, mas quando foi que eu não fiz nada por você, né? Você viu um mendigo e não deu uma esmola, né? Quando você sabia que tinha alguém preso lá e não foi me visitar, quando você sabia que tinha alguém doente e não foi me visitar no hospital, não cuidou da minha saúde, né? Então, na verdade, Jesus usa as pessoas, né? Deus usa as pessoas para cuidar de pessoas. O que é que ele está dizendo aqui com isso? Ó, eu nunca senti Deus me ajudando, né? Mas Deus, com certeza, usou pessoas para te ajudar, né? Aquela entrevista de emprego que você ia chegar atrasada, passou um amigo seu e te deu uma carona, né? Aquele Del Rey que Glendon pegou, que do nada apareceu, né? Do nadão. Tem um meme também de internet. Eu acho que se é meme é de internet, né, gente? Eu acho que eu tô sendo redundante, né? Que é assim, o cara tá no alto da casa, tudo alagado, aí vem os bobeiros passa o vizinho de barco e chama, né? Aí o cara diz, não, que Deus vai me ajudar. Fica lá em cima do telhado. Aí passa outra pessoa com uma lancha maior, aí ele diz, não, que Deus vai me ajudar, Deus vai me resgatar. Aí vem os bombeiros de helicóptero, joga a escada e diz, Deus vai me ajudar. Eu sei que ele morre e chega no céu. Mas Deus, eu esperei vocês me buscar, eu morri, então eu mandei seu vizinho, eu mandei o cara de barco, mandei o bombeiro de helicóptero, você não se salvou porque quis, né? É o que ele está dizendo, né? Deus usa pessoas para cuidar de pessoas. Isso serve para você que é discípulo e que precisa se colocar, quando eu digo você, eu estou me incluindo nisso também, né? Precisa se colocar ao serviço. Não há vida cristã sem serviço. Se você não serve ninguém, você não serve para ser cristão. Simples assim, né? Como a gente reconhecer também a provisão de Deus, a providência de Deus que chega até nós pela vida de outras pessoas, né? Ora, se não houver pão, não haverá torradas. Sem a ajuda de Cristo, não haveria ajuda de outros seres humanos. Ele trabalha em nós por todos os meios, não apenas por intermédio do que acreditamos ser nossa vida religiosa. Não?
que é uma coisa que a vida monástica trouxe, né? Ou você tem uma vida religiosa, ou você tem uma vida secular, que trouxe muito mais prejuízos à vida cristã do que benefícios, né? Ao fazer essa separação entre uma vida e outra, a gente acaba acreditando que a gente pode realmente viver duas vidas, que a gente pode ter uma vida religiosa e uma vida secular, quando não foi para isso que Deus chamou. Deus não nos chamou para ter uma vida religiosa, né, e ter uma vida secular. Ele nem nos chamou para ter uma vida religiosa, ele nos chamou para ter uma vida completamente nova, uma vida integral. Né? Você é discípulo e você é cristão, seja dentro da igreja, seja no seu trabalho, seja no futebol de fim de semana. Né? Você não tem licença para deixar de ser crente na hora que está jogando futebol, fique bem claro isso. Né? E a introdução da vida monástica na história da igreja trouxe essa dicotomia. Né? Ele trabalha por meio da natureza, por meio de nossos próprios corpos, por meio de livros. Olha o que a gente falou semana passada. Né? Só ler a Bíblia é suficiente para ter uma vida cristã plena ou para você atingir o seu potencial máximo como cristão? Né? Eu me arrisco a dizer que não. Porque tem muita coisa na Bíblia que você não vai entender. Coisa que irmãos nossos já entenderam, receberam a graça de entender o que a Bíblia queria dizer naquele momento, que pode nos ajudar naquilo. Agora, a Bíblia é o fundamento de tudo. Nenhum credo senão a Bíblia. Tudo que eu leio, eu tenho que ir a Bíblia e conferir. Faz sentido? A Bíblia autoriza isso ou a Bíblia condena o que esse cara está dizendo? Ou essa mulher está dizendo, está escrevendo? Né? Eu tenho que usar a Bíblia como diz um dos nossos princípios, né? Única regra de fé e prática. Não só aquilo que você pensa, mas aquilo que você faz. Né? Fé e prática. Então tem muitos livros aí, ó, como por exemplo esse, que são extremamente edificantes. Agora, toda vez que eu leio livros, não é porque é livros que eu vou ler desarmado. Né? E veja bem, não é você ser cínico, achar que todo mundo está querendo te enganar. É você ser crítico. Achar que todo mundo tem direito a errar, né? Eu estar propenso ao erro. Então eu vou ler livros acreditando nas melhores coisas que um ser humano pode escrever, mas preparado também para as piores coisas que um ser humano vai escrever. Né? A gente não pode já pegar um livro dizendo lá vem besteira, esse cara está querendo me enganar. Eu tenho que pegar um livro sempre com as melhores expectativas possíveis, mas sempre também preparado para aquilo que de pior um ser humano pode fazer. Que é como eu devo me relacionar com qualquer pessoa. Isso é um princípio ético cristão, né? Você espera o melhor da pessoa porque você acredita que Deus pode usar aquela pessoa para fazer coisas incríveis. Mas você também espera o pior porque sabe que a pessoa é pecadora como você. Né? Não é porque essa pessoa faz coisas maravilhosas que ela também não pode fazer coisas terríveis. Né? O que nos impede de fazer coisas terríveis é a graça. Então, mesmo lendo Lewis, lendo, sei lá, Piper, Chesterton, que era católico, né? Tem outros nomes, né? O N.T. Wright, que está muito na moda agora, tem uma série sobre Paulo. O pessoal diz que é espetacular, ainda não tive a oportunidade, não tive ainda a oportunidade de ter acesso a esse material. Eu tenho que ler sempre esperando o melhor, mas eu tenho que ser crítico. Eu tenho que tudo que o cara escrever faz sentido, a Bíblia autoriza ele a dizer isso ou não. Às vezes, por meio de experiências que parecem, naquela hora, anticristãs. Quando um jovem que esteve frequentando a igreja de forma rotineira se dá conta honestamente de que não crer mais no cristianismo, e para de frequentar as reuniões,
desde que ele o faça de forma honesta e não para irritar seus pais, certo? O Espírito de Cristo provavelmente estará mais perto dele do que estava antes. Mas, acima de tudo, ele trabalha em nós por intermédio da colaboração de uns com os outros. Por que ele está dizendo isso? Porque todo mundo passa por um processo de crise de fé. Crise moral, crise espiritual, crise de fé. Né? Quando essa crise é honesta, né, é justamente, pode ser justamente um processo em que Jesus está trabalhando em você algo que precisa ser mudado. Né? Às vezes você não se conforma com aquele tipo de cristianismo que você está vivendo. Um cristianismo de fachada, por exemplo. Você pode viver numa comunidade ou até dentro de uma família cristã que só é cristã da porta para fora. Valeu, Vadir. Mas aquilo que você esperava ser cristão, aquilo que você esperava de uma família cristã, de pessoas cristãs, você não enxerga dentro disso, cara. Tem uma cena de Round Six em que uma das personagens que está lá participando do jogo, ela vai justamente falar sobre isso. A Coreia do Sul é maciçamente cristianizada, né? E assim, os mesmos problemas que a gente tem do cristianismo evangélico aqui no Brasil, isso acontece na Coreia do Sul também. Né? Por exemplo, um pastor insistiu em manter as reuniões, né, sem qualquer tipo de proteção contra a Covid lá na Coreia do Sul. E centenas de pessoas da igreja morreram de Covid por causa da ação desse pastor. Isso foi noticiado. Né? O cristianismo evangélico na Coreia do Sul é maciçamente difundido. Né? E isso aparece em Round Six. E aparece a pior parte. Na verdade, Round Six é uma série extremamente pessimista. Né? Mostra o pior do ser humano. E, obviamente, quando ele mostra o cristão, ele mostra também o pior do cristão. E eu acho que a gente, como cristão, não deve ver aquilo. Se você olha o contexto todo da série é dizendo que o ser humano não presta. E a gente tem que ver, não como agora todo mundo quer falar mal de cristão. Não, o Round Six fala mal de tudo o que se refere à humanidade, inclusive a sua religiosidade. E a gente tem que pegar aquilo como lição. Né? E uma das personagens fala, né, a experiência dela como filha de pastor. O que foi que aconteceu na vida dela. Então, ao invés de a gente ficar se doendo e achar que está todo mundo... Não, rapaz, isso acontece. E como cristão, né, o que é que a gente tem feito? Está passando pano porque é pastor, porque é irmão nosso? Ou a gente também tem que denunciar essas coisas? O pastor Anderson Silva fez uma live há uns meses atrás falando sobre a imoralidade sexual entre os pastores. E deu nome aos bois. Aí foi, você sabe, né? Foi aquele terremoto na internet. Né? Se ele fez da maneira correta ou não, o fato é que acontece. E quando a gente mesmo não bota o dedo na ferida, uma série como o Round Six vai lá e aponta. O Porta dos Fundos vai lá e aponta. Certo? Então, às vezes você passa por essa crise. Né? Eu passei pela crise, a crise de fé, a crise de rapaz, será que vale a pena isso tudo? E é justamente na crise que você abre brecha para que o Espírito possa trabalhar em você as questões que precisam ser trabalhadas. Os seres humanos são espelhos ou portadores de Cristo para os outros. Às vezes são portadores inconscientes. Esse bom contágio pode ser transmitido por aqueles que não o receberam. Pessoas que não eram cristãs me ajudaram a chegar ao cristianismo.
mas normalmente são aqueles que o conhecem que conduzem os outros até ele. Só para pegar uma coisa que me ocorreu agora. Gandhi não era cristão, mas ele lutou contra um cristão usando os princípios morais do cristianismo. O que Gandhi fez foi pegar uma luva de pelica, como de meu avô que era sapateiro, dizia que a pelica era o couro, né? É o Topperson das galáxias, né? Se tinha um couro caro, era a pelica. Então Gandhi, como não cristão, como hindu, ele pegou uma luva de pelica e estapeou a cara do Império Britânico, que se dizia cristão. Como é que vocês cristãos fazem com o meu povo aquilo que vocês fazem? E como é que eu respondo a isso? Como é que eu respondo à agressão e à violência de vocês? Passivamente, como Cristo faria. Vocês bateram de um lado, eu ofereço o segundo. Gandhi libertou ou liderou um movimento de libertação na Índia sem esboçar qualquer tipo de reação violenta contra o Império Britânico. Martin Luther King liderou um movimento de libertação contra o racismo nos Estados Unidos sem qualquer tipo de manifestação violenta contra os opressores, ao contrário de outros líderes desses mesmos movimentos. Né? Inclusive foi criticado por isso. Em alguns momentos ele foi criticado de ser traidor do movimento, porque os brancos chegavam lá nas comunidades negras no sul dos Estados Unidos e espalhavam o terror, a violência, e ele dizia: nós não vamos reagir. O que o povo queria era vingança, o que ele queria era restauração. Assim como Gandhi. Né? Nelson Mandela, antes de ser preso, participou de células terroristas. E na cadeia ele viu que não era esse o caminho para libertar o povo negro sul-africano. Né? Então, são pessoas... Quer dizer, King era pastor, né? Mandela era anglicano, era cristão, foi criado inclusive pelos anglicanos. Mas Gandhi não era cristão. Né? E mostrou para os cristãos como é que o cristão deveria se portar, deveria reagir. Aterrorizava, mas tem um filme massa, velho, que conta o... Na verdade, tem alguns filmes sobre o Mandela, mas tem um muito bom que eu assisti, não me lembro agora, não sei se é com Morgan Freeman, acho que é com Morgan Freeman, que conta, né? Conta a história dele durante a prisão, né? Vocês estão vendo que são as primeiras que é do filme, que inclusive tem uma música sonora no YouTube. Eu não sei se é Pride. Pride, se eu não me engano, Pride Bono escreveu para Luther King, não foi? Para o pastor Martin Luther King. Foi para o Nelson Mandela. Agora eu não me lembro. A capa do filme. Eu posso estar me confundindo, pode ser que ele tenha feito. O contexto é mais para Nelson Mandela. Quer dizer, não o contexto da música, o contexto. A música se aplicaria para qualquer um dos dois, mas pelo fato deles serem irlandeses, né, do Império Britânico e tal. É por esse motivo que a igreja, o corpo completo de cristãos que o exibem uns aos outros, é tão importante. Né? Um cristão exibe Cristo para o outro. É isso que ele está dizendo, né? Você pode até dizer que quando dois cristãos estão seguindo a Cristo juntos, não apenas o dobro de cristianismo no relacionamento deles do que quando eles estavam separados, mas 16 vezes mais. Isso é o que se chama de sinergia, né? 1 mais 1 é sempre mais que 2, né? Mas não esqueça, em um primeiro momento, é natural para um bebê mamar o leite de sua mãe sem de fato conhecê-la. Também é igualmente natural para nós reconhecermos a pessoa que nos ajuda sem enxergar Cristo por trás dela. Mas não devemos seguir na condição de bebês.
Temos de passar a reconhecer o nosso doador real. Seria loucura não o fazer, porque, se não fizermos, estaremos confiando em seres humanos, e isso vai nos levar para o mau caminho. Paulo fala a esses imaturos, eternos imaturos, que tomam leite o tempo todo. O que mais tem hoje é gente que não quer comer o que Paulo chama de alimento sólido, né? Não quer comer um mocotó. Ontem lá em casa foi comida de brabo. Meninico, não sei se o senhor gosta. Não sei se o senhor gosta de meninico, mas ontem foi comida de brabo, é meninico, coisa de sertanejo. O pirãozinho, meu sogro cozinhou e o pirão foi por minha conta, né? O escaldadinho, né? Daquele menino que ainda vem com o osso da perna no meio para ajudar a segurar. Foi embora hoje de manhã cedo. Mas só foi comida, só de dieta, só comida para fraco. O que é que Paulo está dizendo com isso? Uma hora, gente, uma hora você deixa de ser aquele que recebe a provisão e passa a ser aquele que não só providencia provisão para si mesmo, como para os outros. Cristianismo sem serviço não existe. Quando você é criança, você é servido. Quando você já consegue lavar prato, né, Pedro? Você já vai lavar prato. Quando você já consegue lavar o banheiro, né, Isabel? Você já vai lavar o banheiro. Você não usa? Mas eles lavam tanto os pratos quanto o banheiro. Quem muitas vezes faz um corpo mole sou eu, mas tudo bem. Eu reclamo mais fácil também, né? Uma hora sai. E com a vida cristã é assim, você não pode o tempo todo sentar na cadeira e ficar recebendo, porque você tanto recebe o leite bom quanto recebe o leite estragado. Você é criança, você não sabe distinguir o que é bom e o que é mal. Aí chega um pastor lá da teologia coach lá, começa a se encher você de besteira, você vai acreditar em tudo. Né? É o que mais está acontecendo. Antigamente era a teologia da prosperidade, agora é a teologia coaching, né? Antigamente era você vai ser rico, não? Você pense positivo que tudo vai dar certo na sua vida. Gente, não é verdade isso. Não adianta você pensar, não adianta pedir de manhã, Senhor, que eu vá e volte em paz. Porque se Deus tiver outro plano para você, você não vai voltar em paz. Não é o que você quer, não é o que você acha melhor, é o que Deus planejou para sua vida. É o propósito dele, é o plano dele. E creia, o que ele planejou é o melhor. Se está doendo, se não fosse do jeito que ele planejou, doeria muito mais. Então não é uma questão de pensar. Vai doer depois, né? Todos temos de passar, eu já falei, por melhores que eles possam ser, estão fadados a cometer erros, e todos eles vão morrer. Temos de ser gratos a todas as pessoas que já nos ajudaram, temos de honrá-las e amá-las, mas nunca, jamais devemos depositar toda a nossa fé em qualquer ser humano, nem que ele seja o melhor e o mais sábio do mundo. O único ser humano que merece isso é o que também era Deus. Há muitas coisas legais que se pode fazer com a areia, mas não tente construir uma casa sobre ela. Pegaram a referência? Pegaram a referência? A partir daí, que é o que o versículo bíblico quer dizer, né? O fundamento não pode ser humano, o fundamento tem que ser divino, não é o que o homem falou, é o que Jesus falou que serve de fundamento para a sua vida. Hã? Em Dubai. Justamente porque o solo não dá sustentação nenhuma para você ter uma. Desarma tudo.
E se tiver um vazamento, então? Imagine. A partir daí começamos a entender do que o Novo Testamento está falando. Ele fala sobre cristãos que são nascidos de novo, orientando-os a revestirem-se de Cristo. Fala de Cristo sendo formado em nós e de como passamos a ter a mesma mente de Cristo. Ele está falando isso desde o princípio. Ó. O cristianismo não é sobre o que é certo e errado. O ensino de Cristo não é meramente um ensino moral. Existiram muitos outros mestres de moral antes dele. Se a gente fizesse o que os outros mestres de moral fizeram, isso fosse suficiente para salvar a humanidade, a gente já não teria mais problema nenhum. Mas o problema não é o que você acha que é certo. O problema é o que a sua natureza te obriga a fazer. Por isso que eu sou anarquista, né? Porque o anarquista acredita que você não precisa ter lei, você não precisa ter líder, você não precisa ter chefe, né? Porque naturalmente a humanidade vai chegar no nível de eficiência em que as pessoas vão fazer aquilo que é melhor para a comunidade. Quem acredita nisso? Eu? Jamais. Eu não acredito no chefe, eu vou acreditar no cara que não tem chefe. Né? Se o chefe não está fazendo o que é certo, né? Você acha que o comandado vai ter um comportamento diferente? Jamais. Tem um amigo meu, você nem sabe que a gente nunca se conheceu pessoalmente. Eu fiz uma live com ele, ele é pastor, é um dos pastores da igreja de minha irmã. E aí ele falou que ele é anarquista. Aí eu falei, velho, eu não tenho fígado para ser anarquista não, porque eu não tenho fé nenhuma na humanidade. Ele falou, calma, deixa eu me explicar. Eu sou anarquista cristão, eu creio numa utopia, que é a utopia em que Cristo vai comandar as ações de todo mundo. Disso, né? Agora, isso só vai acontecer quando ele voltar e restaurar essa igreja. Então, que na verdade não é nem uma anarquia cristã, é uma teocracia, né? É uma teocracia. Mas eu entendi o que ele quis dizer, né? A ideia de que dentro da igreja, se todo mundo já tivesse sido aperfeiçoado, né, a gente não teria mais conflitos nesse sentido, né? Porque cada um entenderia o que é o correto de acordo com o propósito de Deus, e a gente teria unanimidade naquilo que a gente faria, nas nossas decisões. Mas como a gente não está aperfeiçoado, né? De construção. É bom tirar logo de sua cabeça a ideia de que essas são apenas formas... 10 horas já? Eu tenho até 10 e... Até 10? Pô, a gente não vai conseguir terminar esse capítulo. E falta um pouquinho. Falta um bocado de... Deixa eu ler só esse capítulo aqui. Parágrafo. Só ler esse parágrafo aqui para a gente começar com os pontos lá que ele vai ressaltar. É bom você tirar logo da cabeça a ideia de que essas são apenas formas simbólicas de dizer que os cristãos devem ler e aplicar o que Cristo disse à própria vida, como uma pessoa que lê Platão ou Marx e tenta pôr em prática o que eles escreveram. O Novo Testamento significa muito mais do que isso. Ele está querendo dizer que uma pessoa real, o Cristo presente aqui e agora, naquele mesmo quarto em que você está fazendo suas orações, está fazendo algo por você. Não se trata de um bom homem que morreu 2000 anos atrás. Trata-se de um homem vivo, tão ser humano quanto você e eu, e ao mesmo tempo tão divino quanto era quando criou o mundo, vindo realmente e interferindo no seu eu interior, matando o velho eu natural e substituindo-o pelo tipo de personalidade que ele tem. No início, apenas por instantes, mas depois por períodos mais longos. Por fim, se tudo correr bem, ele o transforma permanentemente em algo diferente, em um novo pequeno Cristo, um ser que, à sua própria maneira reduzida, tem o mesmo tipo de vida que emana de Deus, partilhando de seu
poder, de sua alegria, de seu conhecimento e de sua eternidade. E com isso faremos imediatamente outras duas descobertas que a gente só vai ver na semana que vem. Acho que é a irmã Delina que fala isso, né? Que o bom de ler a Bíblia é que o autor está sempre do seu lado, né? É o que ele está dizendo aqui. É diferente de você ler Marx ou Platão, né? Marx já morreu há muito tempo, Platão já morreu há mais tempo ainda, e eles não estão aqui para explicar o que eles realmente queriam dizer com aquilo, e nem te ensinar aí